Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças, e eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar no patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu queria falar com você sobre o fato de você fazer as coisas diferentes das outras pessoas ou diferente de todo mundo. Não significa necessariamente que você está errado e nem precisa te causar estranhamento, desconforto ou até mesmo uma certa vergonha. Fazer diferente nesse caso aqui significa que você está meio que indo na contramão do que as outras pessoas pensam. E eu posso garantir para você que se você quiser fazer e viver de forma diferente das pessoas ao seu redor, você vai precisar agir de alguma forma diferente mesmo, especialmente nas finanças. Quando você tem um sonho, um objetivo grande e rola aquele medo, sabe aquele medo assim de, "Pô, será que eu vou conseguir?" Porque se ninguém do meu lado conseguiu, por que eu conseguiria? Por que eu daria conta de conseguir isso? E aí eu quero compartilhar com você uma frase que eu aprendi há algum tempo atrás, que eu gosto bastante, que é essa frase aqui: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Essa frase é do Jorge Paulo Lemann, é um dos grandes empresários brasileiros, inclusive a Fundação Lemann tem vários programas pelo mundo para fortalecer o crescimento do Brasil e dos brasileiros, e eu acho essa frase muito bacana. Agora, antes da gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco de quem é todo mundo, né? Quem que é esse todo mundo que a gente está falando aqui? Porque, vamos lá, pensa bem, se você fala assim, eu quero ser diferente de todo mundo, eu preciso ser diferente de todo mundo, que é exatamente esse todo mundo? O todo mundo que a gente fala não é exatamente o planeta todo, mas são aquelas pessoas que talvez você conheça pessoalmente ou não, e que de alguma forma constroem o seu conjunto de referências. Quando você começa a agir na contramão das crenças e dos valores comuns dessas pessoas, é que você começa a sentir esse desconforto. E agir diferente dos outros, diferente de todo mundo, é uma coisa que é muito mais fácil de você falar do que fazer. Porque quando você começa a agir diferente, quando você começa a fazer coisas que as pessoas ao seu redor normalmente não fazem, algumas pessoas se afastam, outras pessoas começam a colocar medo em você, né? Elas falam que isso não vai dar certo, elas têm medo que você se machuque. Muitas dessas pessoas, inclusive, elas fazem isso porque elas gostam de você, porque elas te amam e querem o seu melhor. E elas acreditam que se você seguir um caminho diferente daquele que elas seguem, e normalmente já seguem há muito tempo, você vai se machucar. E elas não querem isso de você. Tem também aquelas pessoas que gostam de tirar um sarro, de dar uma sacaneada, de dar uma zoada, né? De fazer piada, porque acha que se você está fazendo diferente, você ou não sabe o que está fazendo, ou você está fazendo um papel de palhaço. Então, alguns exemplos que eu posso te dar no mundo das finanças. Quando todo mundo compra financiado, você vai lá e diz, não, eu só compro à vista. Quando todo mundo tem dívidas, quando todo mundo acha normal fazer empréstimo e dívida, você diz, não, eu tenho reserva e eu faço investimentos. Quando todo mundo se preocupa em comprar tênis, roupa, celular novo, você fala, olha, eu sou a pessoa que poupa e que investe. Quando todo mundo para de estudar e acha que estudar é uma coisa ultrapassada, que é um negócio que você faz só quando você é criança, e você é aquela pessoa que diz, não, eu continuo estudando sempre porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Isso é essencial para você, porque tanto você, quanto eu, quanto todas as pessoas que estão ao seu redor, ao meu redor, todo mundo tem uma fábrica de riqueza, todo mundo é uma fábrica de riqueza. Só que muita gente, e aí eu estou colocando muita gente mesmo, não sabe que é uma fábrica de riqueza e não sabe como essa fábrica de riqueza funciona, nem muito menos como botar isso para trabalhar, para gerar um patrimônio bacana, para realizar os seus sonhos. E como é que funciona essa fábrica de riqueza? Bom, essa fábrica de riqueza ela funciona como se ela fosse uma fábrica qualquer, por exemplo, uma fábrica de garrafas, uma fábrica de garrafas de vidro, né? De um lado entra toda a matéria-prima, tudo que é necessário para fazer garrafas, do outro lado saem garrafas prontas. E dentro da fábrica existe um prédio, existem máquinas, existem pessoas, existem operações que são feitas para transformar uma coisa na outra. A sua máquina de riqueza, que na verdade é você, é mais ou menos isso também. É como se você tivesse um prédio, né? Não precisa ser um prédio físico, mas como se fosse você esse prédio, e de um lado você colocasse o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu tempo, e do outro lado saísse o patrimônio, o seu dinheiro. E dentro dessa fábrica existem pelo menos três grandes máquinas que são importantíssimas. A primeira máquina, que é essa amarelinha, é a máquina de fazer dinheiro. Que pode ser o seu trabalho, pode ser a sua empresa, pode ser algum ativo que você tem que gera dinheiro, mas é algo seu que transforma tempo, oportunidade, conhecimento, experiência em dinheiro. Esse dinheiro que sai dessa máquina,
ele vai para a segunda máquina, que é a máquina de poupar. Na máquina de poupar, parte desse dinheiro vai ser usado para pagar suas despesas, aquilo que você precisa para viver, e aí existem as despesas que são essenciais e as que são não essenciais, né? E a outra parte vai para a máquina de investir. Essa máquina que vai multiplicar o seu dinheiro, vai transformar isso em riqueza e vai permitir que você realize os seus sonhos, né? Sonhos que sejam quaisquer eles. Pode ser um sonho de construir uma família, comprar um carro, uma casa, viajar o mundo, parar de trabalhar mais cedo ou mudar de ramo. Mas o interessante é que quem controla as três máquinas é você. É você mesmo que controla. Então, quando você está dizendo assim, eu continuo estudando sempre. Em outras palavras, o que você está querendo dizer? Que, em termos de finanças, você sabe que você tem três máquinas trabalhando para você, uma máquina de fazer, uma máquina de poupar e uma máquina de investir, e que sempre você pode melhorar, sempre você pode fazer mais, poupar mais, investir, melhorar a qualidade dos seus investimentos. Para quê? Para que isso se torne riqueza, para que esse patrimônio possa permitir que você realize os seus sonhos. Agora, claro, eu não estou falando aqui de você viver isolado do mundo, né? Quando eu digo que você vai na contramão do que as outras pessoas pensam, acreditam, e querem, não é necessariamente você viver isolado do mundo como se fosse uma ilha, pegar suas coisas e morar no meio do mato. Não é disso. Você precisa sim de amigos, de família, de gente em quem você confia. Afinal de contas, nós, seres humanos, assim como os mamíferos em geral, nós somos animais sociais, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. Só para você ter uma ideia, de acordo com a pirâmide das necessidades de Maslow, Maslow foi um psicólogo brilhante que criou uma referência que até hoje se usa na psicologia, que é a pirâmide das necessidades. Ele chegou a uma pirâmide, né, a uma lista de coisas que todos nós, seres humanos, precisamos. E ele colocou isso em ordem. Então, a primeira coisa que a gente precisa, a coisa mais importante que é a base da pirâmide, são as nossas necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa beber água. Por quê? Porque se isso não estiver satisfeito, nada do que vem para cima importa. Não é verdade? Quando a gente está com dor de barriga, te importa se tem dinheiro na carteira ou não? Não. Quando você está com dor de dente, importa para você se de repente você tá com um grupo de amigos ou não? Não. Você só quer que aquilo lá passe. Então a primeira são as necessidades fisiológicas. A segunda é a segurança. E a terceira já é o contato social. Ou seja, na pirâmide das necessidades, o contato social só perde para as necessidades fisiológicas e para a segurança. Então, é muito importante que você tenha contato com outras pessoas. Eu também não estou falando aqui de você deixar de ter lazer e aproveitar a sua vida. De forma alguma, é possível você fazer as duas coisas. É possível você levar uma vida um pouco diferente daquela que as pessoas ao seu redor levam, porque você quer chegar a resultados melhores, resultados diferentes, e ainda assim desfrutar de lazer, desfrutar da presença dessas pessoas. E eu quero que você saiba também que se você está passando por isso agora, por essa dificuldade, eu sei que isso é difícil para você, mas eu também sei que você pode superar isso. Porque muitas pessoas, assim como eu, já passaram por isso também. E você não está sozinho nisso. E eu quero dizer para você que isso pode ser resolvido. Eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não quero que você ache que eu estou dizendo que é fácil. Mas tem solução. É lógico que eu não consigo imaginar como é ser você, porque eu não estou na sua pele, eu não vivo a sua vida. Mas eu quero que você entenda que muita gente já passou por isso, eu entendo o seu sofrimento e eu tenho uma solução para te propor. Não vou dizer para você que é fácil, mas é importante que você saiba que isso acontece todos os dias e que você não é a única pessoa a passar por isso e que está tudo bem. Principalmente porque, quando a gente fala de finanças a gente não aprende na escola, né? Tem uma série de coisas que a gente não aprende na escola. A gente não aprende finanças na escola, a gente não aprende a fazer o imposto de renda na escola, a gente não aprende a se relacionar com outras pessoas na escola, não é verdade? Se você é casado, ou se você pretende se casar, ou se você já namora há muito tempo, você sabe que relacionamento é uma coisa que, se você não está acostumado, se você nunca passou por relacionamento antes, é algo que você precisa investir muito para chegar lá. Então, as nossas noções, aquilo que a gente acredita que é certo e que é errado, elas vêm daquilo que a gente vê ao nosso redor, da forma como a gente aprendeu, não é? Então, quando a gente costuma fazer as mesmas coisas que os outros fazem ao nosso redor, aquelas pessoas que estão ali, a nossa família, os nossos amigos, o nosso bairro, a nossa escola, quando a gente faz as mesmas coisas, mesmo que seja uma coisa idiota, mesmo que seja uma coisa arriscada, a gente está se integrando com essa turma.
E aí eu vou citar alguns exemplos para você. Quando eu era criança, por exemplo, a molecada ia lá jogar pedra na casa de marimbondo. Isso é uma coisa idiota, porque a chance de você ser atacado pelos marimbondos é enorme. É claro que vai acontecer. Mas todo mundo jogava pedra e eu sentia que eu devia jogar pedra também. Afinal de contas, eu queria fazer parte da turma, eu queria mostrar que eu era corajoso e que tinha boa pontaria também, né? Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? A- Joguei a pedra e os marimbondos correram atrás de mim. Quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, na adolescência, aconteceu uma coisa interessante. Quando eu ia para a cachoeira, para o rio, eu percebia que muita gente pulava da cachoeira, né? Pulava de cima da pedra no rio. Só que eu não tinha coragem de pular. Eu tinha muito medo de me machucar. Hoje, adulto, eu sei que é uma loucura fazer isso. Você pular de uma cachoeira, não sei se você faz isso, mas se você faz, tome muito cuidado, porque quando você pula, geralmente você não sabe que você pode encontrá-la. Então, muita gente se machuca porque escorrega, porque pula e bate a cabeça. Então, é uma coisa muito séria. Mas quando a gente é adolescente, a gente quer participar do grupo, a gente quer fazer parte, a gente quer mostrar que a gente também é legal, que a gente também tá junto, e a gente acaba fazendo isso, mesmo sendo uma besteira, né? É, ainda quando jovens, quando adolescentes também, a gente também procura usar as mesmas roupas, falar do mesmo jeito, e isso tem uma explicação. Quando você se sente parte de um grupo, quando você se sente aceito naquele grupo, você também tem a autoridade moral que aquele grupo tem. E isso é um fator evolucionário. Ele vem, isso vem da época em que a gente vivia nas cavernas ainda. Por quê? Porque olha só, quando você, há milhares de anos atrás, quando você vivia no meio de uma tribo, você precisava ser aceito por essa tribo para sobreviver. O nosso cérebro evoluiu assim. Se você fosse expulso dessa tribo, você ia ter que viver isolado. Talvez você vivesse no meio da selva, no meio da savana, no meio do deserto, e você não ia ter ninguém para te ajudar. Você ia ter só a sua própria inteligência, sua força física, algumas roupas talvez, ferramentas, lança, que seja, se fosse o caso, mas a grande probabilidade é que isolado, há milhares de anos atrás, você acabasse morrendo. E morrendo não ia deixar filhos. Resultado: quem evoluiu, né? Quem foi para frente, quem deixou descendentes, ou seja, os nossos tataravós, as pessoas das quais nós descendemos, são as pessoas que aprenderam a viver bem em grupo e se integrar muito bem e seguir as regras do grupo. Logo, nós somos pessoas que estamos acostumados a seguir regras do grupo. E aí tem algumas regras que a gente às vezes nem para muito bem para pensar, mas que são regras, algumas escritas, outras não, que a gente segue. A gente nasce, a gente aprende, a gente segue sem questionar. Quer um exemplo? A lei. A lei é uma regra. É uma regra que está escrita, pode estar escrita, mas a gente segue, não é? E ela funciona para quem acredita nela. Porque a mesma lei que vale aqui no Brasil, por exemplo, não necessariamente vale num país vizinho, que está aqui a alguns quilômetros de distância. Boas maneiras também, o que são boas maneiras para nós, muitas vezes não são boas maneiras para outras pessoas. Sistema financeiro é um outro exemplo. A nota de real, ela tem valor aqui no Brasil, mas se você apresentar essa nota de real no outro país, para alguém que não conhece, não vai funcionar. As pessoas talvez não aceitem ele. Por quê? Porque ele não representa nada lá. Para elas, aquele dinheiro não quer dizer absolutamente nada. A religião também, ou seja, existem regras que podem ser escritas ou não, que fazem sentido apenas para um determinado grupo, que pode ser a sua família, um grupo de pessoas do qual você faz parte, a sua escola, ou até mesmo o seu estado, o seu país, a sua cidade, não é? Interessante porque, se você perceber bem, nós, seres humanos, nós temos uma série de regras não escritas que a gente segue. Sobre essa questão do dinheiro, por exemplo. Quer ver um teste que você poderia fazer? Se você chegar para um macaco, um chimpanzé, por exemplo, e oferecer um pedaço de papel escrito R$ 100, para ele dar para você, em troca daquele pedaço de papel, um prato de frutas, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar nunca essa troca, porque para ele aquele pedaço de papel é só um pedaço de papel. Mas para você que vive aqui no Brasil, assim como eu, um pedaço de papel emitido pelo Banco Central, escrito R$ 100, tem um valor implícito nele, né? Você chega, apresenta aquilo lá e você pode comprar, inclusive, vários pratos de frutas. E é interessante que quando você vive no meio de um grupo, de uma sociedade, e você talvez nem perceba que certas coisas que você está fazendo sejam burrice, sejam idiotice, mas por que você não percebe? Porque sempre foi desse jeito. Sempre foi daquele jeito. Você não para perguntar assim, por que estão fazendo isso?
sabe? E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vivendo daquele jeito, a gente se acostuma a viver assim. Então a gente vai colocando mais tempo naquilo, a gente vai vivendo daquele jeito, a gente vai investindo dinheiro, a gente começa a se tornar defensor daquilo que a gente considera o jeito certo de viver. E aí a gente começa a vender para as outras pessoas, que talvez não façam parte disso, por exemplo, os nossos filhos, quando eles chegam ao mundo, a gente ensina para eles que aquilo ali é o jeito certo deles viverem e aquela é a forma deles se juntarem ao grupo. Então, se todo mundo sempre fez assim a vida toda, por que que você vai fazer diferente? Essa é a pergunta. Por que que você, agora, nessa altura da sua vida, decidiu que você quer mais? Que você pode mais e que você vai conseguir mais? O porquê é só você saber responder. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se você sente que você quer mais, que você pode mais e que você vai conseguir mais, que você vai conseguir sua independência financeira, sua paz, sua tranquilidade, que você quer ter mais escolhas, que você quer poder fazer o que quer, sabe, ajudar quem você quiser, morar onde você quiser, ter seu, fazer aquilo que te der na telha, muito provavelmente você não vai poder seguir exatamente o mesmo caminho que você vem seguindo até hoje. Porque o caminho que você seguiu até hoje, e eu não vou dizer para você que ele está errado, ele te trouxe até aqui. Para você chegar em algo novo, você precisa trilhar um caminho novo. E muitas vezes esse caminho, ele vai justamente de encontro àquilo que outras pessoas acreditam. Mas essa força do grupo, ela é tão, tão impressionante que um dos principais exemplos das finanças que a gente pode citar são as bolhas financeiras. O que é uma bolha financeira exatamente? A bolha financeira é o seguinte: a bolha financeira é quando um monte de gente começa a investir dinheiro em algo que não necessariamente vale muita coisa. Então, um exemplo, né? As pessoas começam a divulgar, ou a mídia, ou enfim, alguém começa a divulgar, por exemplo, que grama vale muito dinheiro. Grama vale muito dinheiro. Então, você começa a ouvir o tempo todo as pessoas falando: nossa, a grama agora vale muito dinheiro, grama vale muito dinheiro, e de repente tem todo mundo investindo, eu investi tanto, já subiu o preço, e é o que você chama de mercado em alta. E você começa a ouvir notícias na mídia, e todo mundo que está envolvido naquilo se sente seguro, porque se sente parte do grupo, como eu expliquei agora há pouco. E a sensação que dá é que os lucros vão crescendo, que o dinheiro vai se multiplicando sem limite. E isso vai, até que chega um momento em que alguém fala assim: peraí, se tem tanta grama por aí, por que que grama vale tanto dinheiro? Aí começa a desconfiança, começam os movimentos de baixa, uma ou outra pessoa começa a abandonar aquilo, e aí isso pode virar um pânico, e aí todo mundo começa a abandonar o barco, a vender toda a grama que tinha comprado, e aí você que tinha pagado um valor altíssimo começa a vender pelo preço que der, simplesmente para se desfazer daquilo. Ou seja, o conceito da bolha é justamente isso. É quando muita gente investe algo que está super valorizado, ou seja, está muito acima do valor, na esperança de ganhar muito dinheiro. Só que essa bolha, como uma bolha de sabão, ela não se sustenta. Chega num determinado momento, ela estoura. E aí, muita gente perde dinheiro. E isso vem acontecendo, acredite, vem acontecendo há muito. A primeira bolha que se tem notícia foi a crise das tulipas, em 1630, na Holanda. Essa crise das tulipas, você pode encontrar informações sobre ela até hoje. Por quê? Porque em algum momento, lá na Holanda, as pessoas começaram a acreditar que as tulipas, as flores tulipas, valiam muito. Valiam muito e muita gente começou a investir e o preço subiu quase 20 vezes. Ou seja, se uma tulipa custasse R$ 1, ela estava custando R$ 20. Maravilha! Então muita gente começou a investir, começou a produzir tulipa. Aí pensa comigo, se tinha muita, 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 muita tulipa mesmo, com muita gente investindo, o que aconteceu? Chegou um momento que a tulipa não valia praticamente nada, porque tinha para todo canto, né? Então, o que que aconteceu? Muita gente perdeu dinheiro. Tinha gente que investiu dinheiro para produzir tulipa, porque achava que ia vender ela por até 20 vezes o preço, e acabou não conseguindo e acabou perdendo dinheiro. Mais recentemente, em 1990, teve a famosa bolha das .com. As .com, o endereço, né, foi quando a internet começou a ganhar corpo e muita gente começou a acreditar que a internet tinha criado uma nova economia, um novo modelo de economia. Então foram criadas muitas empresas, centenas de empresas,
que, na verdade, a maioria delas era só uma ideia que se tinha. Só que essas empresas, as pessoas começaram a investir nelas porque achavam que ela ia dar muito dinheiro. Algumas empresas que existem hoje, que sobreviveram a essa época, mas pouquíssimas sobreviveram, foi Yahoo, Amazon, e mais umas poucas que conseguiram resistir, que se tornaram empresas de verdade, mas a maioria não deixou de ser simplesmente uma ideia. Muita gente que investiu dinheiro ali achando que aquilo ia virar, ia se transformar em muito mais grana, perdeu todo o dinheiro. E aí, a última grande crise que aconteceu foi a crise de 2008, que foi uma crise que atingiu principalmente os Estados Unidos, foi uma crise imobiliária. Por que essa crise atingiu os Estados Unidos? Por quê? Porque se fazia o seguinte, o pessoal vendia imóvel, vendia sempre financiado. E quando você financia alguma coisa, você precisa dar uma garantia que você vai conseguir pagar aquilo. Então, quanto menos garantias você tem, pior é o tipo de empréstimo, ou seja, mais arriscado é para quem emprestou receber o dinheiro de volta. Pensa bem, se eu te empresto R$ 100, mas eu sei que você não tem condições de pagar os R$ 100, então esse empréstimo ele tem muito risco de dar errado. Só que isso foi acontecendo muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, criou um efeito cascata até que em um determinado momento ninguém pagou absolutamente nada, as casas foram abandonadas, e aí muita gente que tinha um dinheiro investido nisso, e aí para entender um pouco melhor de como isso funciona, é preciso você pesquisar um pouco, e no final eu vou deixar uma dica de um filme que ensina um pouco de como isso funcionou, mas a ideia é que esses empréstimos eles eram revendidos para outro, para bancos, e isso aí gerou uma crise quando se percebeu que isso não ia dar em nada, ou seja, que ninguém ia receber dinheiro nenhum, gerou uma crise imobiliária enorme, muitas casas foram abandonadas e muita gente perdeu dinheiro, principalmente porque era um sistema bancário sustentado por empréstimos e por garantias e garantias ruins. E aí eu me lembro que, voltando à história do grupo, né, de como o grupo faz pressão, eu me lembro que quando eu estava ali por volta dos 18 anos, 19 anos, eu ia fazer minha faculdade, e eu estava fazendo faculdade, estava pensando em fazer uma faculdade de engenharia. Na época eu precisava trabalhar durante o dia, estudar à noite, então eu precisava pagar uma faculdade. Não havia em São Paulo, na época, opção de fazer uma faculdade pública. E eu me lembro que o preço da faculdade, se eu juntasse os 6 anos, ia dar praticamente o preço de um apartamento. E muita gente com quem eu vivia, com quem eu convivia, não a minha família, porque para minha família o estudo ali já é algo sagrado, estudo e trabalho, mas principalmente os meus amigos, algumas pessoas diziam para mim assim: olha, eu não acho que você fazer faculdade faz muito sentido, não, porque pensa bem, você pode pegar esse dinheiro e comprar um apartamento. E eu pensava, poxa, mas se eu fizer faculdade, lá na frente eu vou arrumar um emprego melhor e eu posso comprar um apartamento depois, né? Mas isso fazia sentido na minha cabeça. Na cabeça de algumas pessoas ao redor, não fazia tanto sentido. E aí aconteceu uma outra coisa ainda mais esquisita, que foi quando eu terminei minha faculdade, eu decidi que eu queria me mudar para um outro país. Eu queria morar no outro país. Então o que que eu ia fazer? Eu ia vender o carro que eu tinha, pegar o dinheiro desse carro, eu tinha acabado de pagar minha faculdade, tinha terminado a faculdade, então eu ia pedir demissão do meu emprego, vender o meu carro e usar o dinheiro desse carro para conseguir bancar esse tempo que eu ia ficar em outro país. Por que que eu queria vir em outro país? Bom, por várias coisas. Eu queria viver a experiência de morar fora, eu queria aprender inglês de uma vez por todas, queria dominar o idioma, e eu consegui, foi muito bom. Eu voltei da Austrália, morei um ano na Austrália, e quando eu voltei de lá, eu voltei dominando o inglês, o que foi um baita investimento. Mas pensa na cabeça de quem estava vendo aquilo, que loucura! O cara acabou de concluir a faculdade, acabou de ser promovido a engenheiro, está formado, agora que ele vai começar a deslanchar a carreira dele de engenheiro na empresa que ele está trabalhando. Por que que ele vai pedir demissão? Por que que ele vai pedir demissão, pegar o dinheiro do carro dele que ele juntou para conseguir comprar? Tem até um vídeo que eu conto a história desse carro, da história, como é que foi para comprar o carro e para vender depois, a confusão que foi. Eu peguei esse dinheiro para viajar. Imagina na cabeça de quem estava ali do lado, as pessoas achavam aquilo uma loucura. Na verdade, poucas pessoas me apoiaram nisso. Elas achavam aquilo não fazia sentido, elas achavam que aquilo estava completamente fora, né, do padrão delas. E esse caso o da faculdade foi um pouco, mas esse caso de vender o carro, pedir demissão para morar em outro país, foi uma coisa, assim, louca. As pessoas que viam aquilo achavam um absurdo. Até porque depois, quando eu voltei da Austrália, eu voltei sem dinheiro e sem emprego. Coisas que eu tinha antes, né?
Eu tive que meio que recomeçar do zero, mas na minha cabeça fazia todo sentido esse investimento. Fazia todo sentido por quê? Porque eu já havia pesquisado, eu já havia perguntado para quem tinha ido morar lá, eu já tinha feito várias e vários estudos se valia a pena ou não. Eu tinha já na minha cabeça que dominar o idioma como o inglês era algo essencial. Isso foi lá em 2007, né? 13 anos, quase 14 anos atrás. Hoje, então, falar inglês, dominar o inglês, ainda é mais essencial. Se você não fala, se você não domina o inglês, eu recomendo demais que você faça um investimento desse. Mas isso é difícil para quem está em volta perceber. E as pessoas tentam não é bem desmotivar, mas elas tentam provar para você que você está fazendo uma loucura. Então pensa assim, quando você vai tentar fazer uma coisa dessas, quando você tem uma ideia na cabeça, é comum você ouvir, né, e eu ouvia, e tem muita gente que pensa assim também, eu falo assim, poxa, mas se eu fizer um negócio desse, se eu der um passo diferente do passo, a minha família não vai me ver com bons olhos, né? Porque ninguém faz assim na minha família, ninguém fez assim na minha família. O que é verdade, na minha família ninguém tinha feito isso antes. Eu fui a primeira pessoa da minha família que decidiu pedir demissão, vender o carro, que era a única posse que eu tinha, pegar esse dinheiro e morar em outro país. A sugestão que eu posso dar para você é a seguinte: converse com sua família, explique para ela quais são as razões e quais são os motivos, por que que você está fazendo isso. Que foi o que eu fiz no meu caso, sabe? Quem te ama quer o seu bem, vai te apoiar. Talvez não te apoie na hora, porque as pessoas às vezes elas desconfiam um pouco, especialmente se você é um pouco mais jovem. Elas também têm medo que você se machuque, mas é importantíssimo que você explique para elas, porque quem te ama, quem quer o seu bem, com certeza vai estar do seu lado. Tem também quem fala assim: ah, Filomena, eu fico com vergonha, sabe, de fazer diferente. As pessoas me olham estranho, falam que eu sou louco, louca, falam que eu estou viajando. Eu queria lembrar você que existe uma diferença entre louco e gênio. Sabe qual é a diferença entre o louco e o gênio? São os resultados. Quando você tem os resultados, as pessoas elas param de achar que você está fazendo uma loucura e vêm te perguntar como é que você fez aquilo. Sabe? Você vira uma nova referência. Então, quando eu voltei da minha viagem falando outra língua, fluentemente, ninguém mais achou que eu era louco. As pessoas, ao contrário, foram perguntar: como você fez? Como é que foi lá? Algumas pessoas, inclusive, foram também, fizeram isso que eu fiz. Então, assim, esse é o lance. Agora, se eu tivesse ido para lá e não tivesse nenhum propósito, ou tivesse apenas. Não que isso fosse errado, né? O dinheiro é meu, a vida é minha, mas assim, é diferente quando você tem um objetivo, quando você cumpre uma meta que você se propôs também. E tem também quem fala assim: olha, eu tenho muita vergonha, porque eu já tentei várias vezes e não consegui, e aí eu já tentei fazer diferente, mas aí começou a dar errado, aí as pessoas começaram a falar que eu estava indo para o caminho errado, aí eu perdi a força. Lembre-se sempre daquela frase: o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Quando você está fazendo algo novo, quando você está andando por estradas novas, é óbvio que você vai precisar de um tempo para conseguir obter resultados. Você nunca foi por ali, né? Você nunca tentou aquele caminho, por exemplo. Você passou a vida toda endividado, agora você decidiu que você não vai ter mais dívidas e que você vai economizar e investir. Quando você começa, é normal até que as coisas demorem um pouco para parecer que estão funcionando mesmo. Às vezes dá uma piorada, mas isso é sinal que você está desbravando caminhos novos. Então a firmeza de propósito é importante. Agora eu vou te falar, algo que você não deve fazer é contrariar todo mundo só pelo prazer de ser diferente. Não é disso que eu estou falando aqui, tá? Isso aí já é outra coisa, não é disso. Você, se você está contrariando o que os outros estão falando só pelo prazer de ser diferente, o que você está fazendo na verdade, continua sendo guiado pela cabeça das outras pessoas, só que indo no sentido oposto, né? Você quer fazer tudo o contrário do que os outros estão falando só porque você quer ser diferente. Não é disso. Eu estou falando quando você tem um objetivo e quando você quer chegar lá, mas você vai precisar andar por um caminho novo, um caminho que você não conhece e que você quer tentar agora. Outra coisa também que não faz muito sentido, você tentar convencer as outras pessoas de que você está certo, de que você é o cara. Perceba, cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa tem as suas crenças. O que você pode fazer é inspirar as pessoas pelo exemplo. Quando você conseguir, quando você finalmente vencer a sua caminhada, quando você conseguir o que você quer, aí as pessoas vão perceber e quem quiser vai seguir junto com você. Quem não quiser vai continuar seguindo outro caminho. Por fim, é importante também você parar de medir os seus resultados pelo que os outros reconhecem ou não. Você precisa se reconhecer.
As outras pessoas podem reconhecer os resultados ou não. E isso é bastante comum nas finanças. Eu já falei sobre isso algumas vezes, que eh, pode ser que alguém que veja seus resultados, a sua riqueza, o seu patrimônio, você vivendo bem, ache que você herdou tudo isso, acha que você roubou isso de alguém, que você é corrupto, acha que você deu muita sorte na vida, ganhou na loteria, podem achar também que você, na verdade, é, é muito mais inteligente do que a média. Poucas pessoas, de verdade, vão acreditar que você investiu, que você trabalhou e que você conseguiu o que você estava procurando. Então, por isso mesmo, não se balize pelo que os outros reconhecem. Procure não achar que você só atingiu o seu objetivo quando os outros reconhecerem. Algumas pessoas podem reconhecer, principalmente as pessoas que vivem mais próximo de você. Outras pessoas talvez nunca reconheçam. E está tudo bem também. Agora, qual que é a forma correta de você então trilhar esse caminho? A primeira coisa que você precisa fazer é procurar quem já fez, quem já conseguiu aquilo que você quer conseguir. E procurar aprender com essa pessoa ou com essas pessoas. Porque um guia pode te ajudar a chegar onde você quer bem mais rápido. E eu posso te garantir que é muito mais barato e muito mais rápido do que você ficar tentando e errando, fazendo a base da tentativa e erro. Por quê? Porque quando você procura alguém que já fez, por mais que essa pessoa tenha uma outra vida diferente da sua, mas ela já conheceu, ela já trilhou aquele caminho, então ela pode te explicar e pode te ensinar coisas que você sozinho demoraria muito para aprender. Então, essa é a primeira forma de você lidar corretamente com seus desafios, é procurar aprender com quem já fez, com quem conhece e com quem está disposto a te ensinar. Outro ponto importantíssimo é você se juntar àquelas pessoas que querem a mesma coisa que você. Do mesmo jeito que quando você está junto com outras pessoas que não querem a mesma coisa que você, essas pessoas elas vão tentar de alguma forma fazer com que você desista daquilo. Quando você está junto com pessoas que querem a mesma coisa, você sente o poder da comunidade. Você renova suas energias, você se sente motivado. A pressão social, nesse caso, funciona a seu favor, porque aí você vê ali, por exemplo, muita gente que já conseguiu, muita gente que está um pouco mais à frente de você, muita gente que está começando, que talvez esteja antes de você. Um exemplo clássico, se você olhar a corrida de São Silvestre, que acontece em São Paulo todos os anos, no dia 31, geralmente na tarde do dia 31 de dezembro, na corrida de São Silvestre você vai ver vários grupos correndo juntos. Por exemplo, os bombeiros correm juntos, os carteiros correm juntos, às vezes os coletores de lixo correm juntos também. O que eles estão fazendo ali? Eles provavelmente passaram o ano todo treinando juntos, né? Uns são melhores, outros são piores, enfim, mas eles correm juntos pelo poder da comunidade. E é muito gostoso você fazer coisas junto com outras pessoas. Principalmente porque você assume com esse grupo uma série de metas. Então, se você treinou com eles o ano todo, é natural que você vá correr a São Silvestre junto, né? Uma outra coisa interessante é que rolam vários desafios da comunidade. Então, dentro daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, tem o pessoal que vai talento falando: ó, fulano, vamos lá, hein, você faltou da última aula, vamos lá. Ô, ciclano, poxa, vamos emagrecer aí pra você correr mais. Ô, ciclano, cara, precisa comer menos besteira, hein, pra você ganhar mais gás aí. Ou então, esquecendo um pouco da questão da corrida, mas se você faz parte de uma comunidade que está disposta a investir, a ganhar dinheiro, a se tornar mais rica, a ter mais abundância, você vai ver as pessoas trabalhando ideias que são muito parecidas com a sua, de poupar mais, de criar outras opções de ganhar mais dinheiro. Você vê outra pessoa conseguindo, te motiva, especialmente se aquela pessoa for alguém que você admira, que você fala assim, poxa, olha só, aquele rapaz ou aquela moça, eles são bem mais novos que eu e eles já conseguiram. Poxa, eu também dou conta, poxa, eu também vou lá, também vou correr. Isso é muito legal. Isso é importantíssimo, você estar sempre junto com as pessoas que querem a mesma coisa que você. Outro ponto importante é você precisa investir nos seus sonhos. Não adianta você só sonhar. Você precisa trabalhar, você precisa investir tempo, você vai precisar investir dinheiro. Não tem jeito. No meu caso, por exemplo, quando eu decidi que ia estudar em outro país, eu tive que investir aí praticamente 6 meses de estudo, de preparação, para procurar o país que eu ia, para escolher a melhor opção. Eu tive que investir dinheiro, né? Tive que investir energia, e valeu muito a pena, mas é algo que você precisa fazer, porque se você não fizer, não vai acontecer absolutamente nada.
E aí tem um outro ponto que às vezes deixa as pessoas meio chateadas, talvez a mera expectativa de que isso aconteça já é suficiente para as pessoas desistirem de tentar o seu sonho, que é considerar que você precisa estar preparado para ver outras pessoas partirem. Isso é normal, isso faz parte da vida. E aqui eu não estou falando de partir, eu não estou falando de que ninguém vai morrer, não. Eu estou falando de que, às vezes, quando você começa a trilhar caminhos diferentes, algumas pessoas já não se identificam mais com você, especialmente amigos, grupos de amigos, né? Então, o relacionamento, ele não é uma prisão, né? Você não precisa estar o tempo todo com aquela pessoa, a pessoa não precisa estar presa. Mas, às vezes, quando você segue um outro caminho diferente, quando você passa a ter outros valores, quando você passa a ter outras crenças, você vai encontrar um grupo novo de amigos, uma comunidade que te apoie, e talvez isso te afaste de outros amigos. Mas está tudo bem, isso é normal, isso faz parte da vida, porque cada um tem o direito de seguir aquilo que acredita mesmo. Então, você precisa estar preparado para quando você for voar, sabe, for procurar caminhos novos, for trilhar novos rumos, você vai encontrar coisas novas e algumas coisas você vai precisar se despedir delas, porque elas já não fazem mais parte de você. Então, esse é o grande caminho, é o caminho que a gente tem do dia que a gente nasce até o dia que a gente dá o último suspiro. O que a gente faz aqui no planeta é isso, a gente trilha um caminho e nesse caminho a gente vai conhecendo muitas coisas e algumas coisas vão ficando para trás, né? Por fim, eu queria recomendar dois filmes muito interessantes. São dois filmes totalmente diferentes. O primeiro deles é esse filme Mais Forte que o Mundo, a história do José Aldo. Eu sou um grande fã do José Aldo. O José Aldo é um lutador de MMA, foi um grande campeão do UFC, e ele saiu de Manaus para morar no Rio de Janeiro para viver o sonho dele. Ele vivia lá em Manaus, na vida dele. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele dormia no chão, ele limpava a academia onde ele dormia, para poder treinar, para fazer diferente das pessoas que estavam ao redor dele. E ele se tornou um grande campeão do UFC. É um filme nacional, muito bom. É um filme, inclusive, com a Cleo Pires. Recomendo demais, porque é uma história real. José Aldo é um cara que tem a minha grande admiração pelo enorme, pela história fantástica de vida dele e pelo esforço que ele fez para chegar no sonho dele. O segundo filme, que é A Grande Aposta, é um filme americano que conta a história da bolha imobiliária de 2008. Esse filme é muito interessante. Ele explica como toda uma estrutura financeira se baseava na ideia de oferecer crédito, né, de oferecer financiamento para quem não tinha garantia de pagar, e como isso aí se tornou uma bolha e como isso afetou o mercado financeiro americano e, na verdade, afetou o mundo todo, porque o mundo todo hoje em dia está entrelaçado e depende da economia americana, de certa forma. Então, esse também é um filme muito bom, vale muito a pena assistir. Os dois filmes vale demais. Por fim, se você quer viver uma vida diferente das pessoas ao seu redor, você precisa ser diferente das pessoas ao seu redor. Isso não quer dizer ser diferente num sentido ruim. Quer dizer apenas que você vai ter que trilhar caminhos que outras pessoas talvez não tenham trilhado ainda. Mas isso é ótimo, como eu já falei. O fato de você estar fazendo isso, além de ajudar você mesmo nos seus objetivos, também vai ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas que estão te observando e você às vezes nem sabe.